noite a todos e que a doce e serena paz do Mestre Jesus possa envolver todos nós aqui, encarnados e desencarnados. Então, na noite de hoje, dando início, vamos pedir ao nosso irmão Enaldo que faça a leitura preparatória do ambiente. Boa noite. Persistir na ideia. Nenhuma ideia é por si mesmo tão perfeita que não precisa de aprimoramento, nem tão imperfeita que não possa ser melhorada. A moeda que adquire medicamentos também passou pelas mãos de malfeitores. Muitas vezes, a ideia do bem chega ao homem em forma grosseira, mas depois de retoques valiosos, transforma-se em bênçãos. Quem muda de ideia frequentemente quase nunca realiza qualquer coisa de valor. Para o sucesso de todo empreendimento, persistir na ideia é condição indispensável. Sem a perseverança que aprimora, as realizações malogram e deixam amarguras. Todas as ideias têm algo de bom, quando resultam em benefício de alguém. Há 20 séculos, a ideia do Cristo sacode a terra sem obter penetração integral no coração humano. Mas ele persiste, persuasivo e gentil, com sua doutrina de amor. Inspira-te nele, insiste nas ideias superiores e plasma em ti a força do bem, que te dará vida e alegria. Joana de Ângeles, do médium Divaldo Franco, do livro Messe de Amor. Então a mensagem, ela resume o fato de que nós vivemos a todo momento com ideias. Nós devemos nos lembrar do início e do final dessa mensagem. No início ele diz que toda ideia, ela sempre pode ser melhorada. Ela sempre pode ser aprimorada. E ele termina nos lançando a que as nossas ideias sejam as ideias dentro dos ensinamentos do Senhor. Que possamos absorver todos esses ensinamentos, né? Porque é relendo, que a gente vai tirando mais lições das lições de vida. E dando prosseguimento, vamos pedir ao nosso irmão Leones que faça a prece inicial. Boa noite a todos. Vamos elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e dizer: Mestre querido, agradecidos estamos por mais esta oportunidade de aprender, de refletir, de analisar e de comprovar a eficácia da sua mensagem de amor, de paz e de esperança, que tanto nos fortalece, nos conforta e nos consola. Ajuda-nos, Jesus, na busca dessa compreensão e na colocação dessas suas orientações no nosso dia a dia, como fonte de obtenção da paz interior, da consciência pelo dever, consciência tranquila pelo dever retamente cumprido. A cada dia comprovamos o quanto os teus ensinos são maravilhosos e que, como servem
de orientação e de balizamento para aqueles que o conhecem e que, dentro das suas possibilidades, procura colocá-los como fonte de vida e de referência para as suas ações. Obrigado, mestre, por tudo. Inspira o nosso querido amigo, expositor da noite, para que ele possa ser um instrumento da vontade dos nossos benfeitores maiores. Que assim seja. O tema da noite de hoje vai ser Deixai vir a mim os pequeninos. E o expositor é o José Geraldo, né, que de vez em quando nos brinda com a sua presença. Ele que é do grupo da sexta-feira, mas de vez em quando ele nos brinda com a sua presença, que possamos absorver esses ensinamentos que ele nos traz, né, e pôr em prática. E que Jesus lhe abençoe. Porque talvez esse seja o aspecto da doutrina que mais me encanta. Diferente de outras religiões, nós temos uma doutrina que é fundamentada na dúvida. Nós não partimos de crenças absolutas sem razão, né? O que nos orienta é a razão, que reflete sobre aquilo que nos é trazido, e quando ela se coaduna com o que Deus nos oferece, nós então aceitamos e passamos a ter como orientação em nossa vida. Mas a dúvida é o ponto de partida. Eu sou psicólogo e sou professor. Na verdade, hoje eu sou professor e também é psicólogo, né? Sou mais professor hoje do que psicólogo. E conta a história que geralmente quando a gente se depara com pessoas que perderam a sanidade, né, se diz que os neuróticos eles constroem castelos no ar, que os psicóticos vão morar nele e que os psicólogos cobram o aluguel. E eu acrescento que os professores dão consultoria, né? Então, é na verdade um trabalho em que a gente se aproxima das pessoas e busca, junto com elas, entender um pouco desse mundo, né? E todo o nosso trabalho é baseado na reflexão. Então, isso me encanta, faz eu ficar mais encantado ainda com a doutrina espírita, porque nos dá a oportunidade de refletir, de pensar e de fazer escolhas. E aí sim nós sabemos que essas escolhas, a partir daí, serão de inteira responsabilidade nossa. Nós não poderemos culpar ninguém pelas escolhas que nós fazemos, porque nós temos essa liberdade para escolher, e isso precisa ser feito baseado na reflexão, né? E aí alguém pode perguntar, bom, o que é que isso tem a ver com a temática que a gente vai discutir hoje, né? Daqui a pouquinho a gente vai ver qual é a relação. Por que é que eu comecei por essa questão? Essa frase, essa expressão aparece no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículos 13 a 16, quando Jesus estava pregando e algumas crianças se aproximavam para tentar ter com ele. E os apóstolos, entendendo que essas crianças iriam perturbar Jesus, tentavam afastá-las e evitar que elas chegassem até ele. E imediatamente ele admoestou os apóstolos e lhes disse: deixai vir a mim as criancinhas. Dependendo do evangelho, né, dependendo da tradução, deixai vir a mim os pequeninos, e não as impeçais. E aí ele diz por quê? Porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham, né? Em alguns outros evangelhos se diz que o reino dos céus é deles, né? Marcos teve esse cuidado de colocar
é para aqueles que se lhes assemelham. Então, uma primeira ideia que nos é trazida aí é que as crianças são tomadas por Jesus como um modelo. Não necessariamente ele está falando das crianças em si, né? Ou seja, aquelas que adentraram nesse mundo material agora, mas ele está falando, utilizando-se da criança como uma metáfora para nos fazer refletir sobre algumas coisas. E é interessante quando ele faz isso, porque a criança é um bicho diferente mesmo. Né? Quem lida com crianças ou tem crianças sabe que tem situações extremamente inusitadas de todos os tipos com as crianças. Né? Recentemente, um sobrinho da gente estava junto com as primas brincando, com essas primas e brincando de bonecas com as primas. Imediatamente o pai ficou meio aperreado, olhando para o menino, né, e olhava para a esposa, e a esposa começou a ficar aperreada, e as tias também, porque o menino estava brincando de boneca, e foram lá tentar argumentar que boneca era brincadeira de menina. Ao que ele respondeu, não, boneca não é brincadeira só de menina, eu estou brincando de pai. Né? Veja a sabedoria que estava presente numa criança de 6 anos. Eu estou brincando de pai. Por quê? Porque se aquela brincadeira com a boneca é a representação de um modelo de cuidado de vida, né, nós nos esquecemos durante muito tempo que nós, pais, né, do sexo masculino, também precisamos dedicar cuidados aos filhos. Né? E durante muito tempo nós não fizemos isso na nossa história. Né? O pai saía para trabalhar, voltava, sentava na cadeira, a mulher ia buscar o chinelo, botava o chinelo nele, e as crianças, no máximo, chegavam perto para pedir a bênção. E depois saíam. E a mãe já dizia logo, não perturba o seu pai, ele chegou cansado. Hoje é assim. Né? As mulheres aqui já disseram, graças a Deus não. Né? Porque só quem lida com criança sabe o que é lidar com criança. Que é um misto de prazer, de alegria, porque elas nos trazem coisas interessantíssimas, mas ao mesmo tempo é também trabalhoso. Educar, principalmente crianças, exige o que eu chamo de 2 P's: paciência e persistência. Né? Porque para educar a criança você precisa ter muita paciência e persistência. Ou seja, a criança vai lá mexer no biscuit que quebra, você tem que dizer não e tirar. E aí ela vai de novo. E você de novo vai pegar e vai dizer não e vai tirar. E ela vai de novo. E quando você pensa que na terceira vez já resolveu, ela vai de novo. Né? Se você perde a paciência, você bate na criança e ela vai passar a não pegar mais no biscuit na sua frente. Na hora que você desaparecer do campo de visão dela, ela vai lá e pega de novo. Né? Se você desiste, ela vai passar a pegar o biscuit e quebrar. Então, a paciência e persistência. E nós, homens, fugimos disso durante muito tempo. Hoje, não. Né? Nós nos aproximamos. Troquei muita fralda dos meus filhos, fiz dormir muitas vezes dei mamadeira, só não dei de mamar porque não era possível, mas a mamadeira, muitas vezes eu dei. Mas os nossos garotos aprendem ao longo da vida a cuidar dos filhos? Não aprendem. Não aprendem. Eles aprendem a dirigir os carros, né? A brincar com os carrinhos. E vice-versa. Muitas vezes a gente impede que as meninas aprendam e elas vão dirigir. Então, nós criamos uma série de elementos, de padrões e de preconceitos ao longo da vida, que mesmo quando eles se modificam, nós ficamos lá presos e arraigados àquele momento. E as crianças, elas se dão conta de algumas coisas que nós adultos, talvez pela sedimentação já das ideias, a gente tem dificuldade de ver. Né? Então, um primeiro indício do que as crianças podem nos oferecer de possibilidades. Elas têm a mente
aberta. Elas estão abertas para o mundo, para o novo, para o que está chegando. E nós, por vezes, nos sentamos em cima dos nossos conceitos previamente definidos, por isso preconceitos, e temos dificuldade de enxergar o novo que está chegando. Temos dificuldade de enxergar a boa nova que Jesus trazia e sabia que as crianças, não necessariamente as crianças, do ponto de vista físico, né? Mas aqueles que se assemelhavam às crianças estavam abertos para receber aquilo, portanto, a boa nova, né? Mas, por vezes, elas são também extremamente ingênuas e inocentes. Eu me lembro de uma situação em que uma amiga nossa tinha 2 sobrinhos pequenininhos, né? Só que o mais novo, na escola, alguém o mordeu. Mordeu e ele voltou para casa com aquela marca de mordida, e a tia começou a falar aperreada, porque ele tinha deixado o outro morder. Aí o mais velho disse: olhe, fulano, porque já tinha ouvido isso do pai em casa. Disse: olhe, fulano, quando ele lhe morder, você dê uma dentada nele também. Morda de arrancar o pedaço. Nós não fazemos isso, né? Não dizemos isso muito com os nossos filhos, né? Só pessoas estranhas é que dizem isso, né? Mas então o mais velho disse: morda de arrancar o pedaço. E o mais novo ficou quieto, parado, pensando. Daqui a um pouquinho virou-se para o irmão e disse: ô fulano, e eu engulo? Quer dizer, se ele mandou morder de arrancar o pedaço, né? E eu engulo. Então, se por vezes a criança consegue se abrir para o novo de forma tão desprendida, né? Tão espontânea, às vezes também ela lê as coisas e percebe as coisas ao pé da letra. Porque ela tem limitações que são decorrentes do aspecto físico, né? Então a criança é essa miscelânea, é esse conjunto de coisas diferentes, diversas, e que são um excelente representante daquilo que Jesus queria falar quando disse: deixai vir a mim os pequeninos, né? E nos trazia a mensagem de que o reino dos céus é daqueles que buscam, daqueles que estão disponíveis para a busca, né? Para dar os passos em direção ao crescimento. Não há ninguém que seja pré-determinado, sob o ponto de vista de determinados rituais ou determinados comportamentos, para o reino dos céus. Tem a ver com um processo interior, né, que ele observava nas crianças. E aí ele continua para exemplificar, né? Ele disse: eu vos digo em verdade, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, e aí está falando para a gente, né? Ou seja, aquele de nós que não receber o reino de Deus do modo como uma criança recebe, nele não entrará. Não é que não entrará nunca não, viu gente? Não percamos as esperanças. Mas, enquanto a gente não assumir essa atitude, não assumir essa intenção que está presente nas crianças, a gente não vai conseguir se aproximar da perfeição que ele nos oferece, né? Então, no momento em que a gente consegue ser a semelhança da criança, aí sim a gente constrói essa possibilidade. E as tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhes as mãos. Então essa imagem é uma imagem muito emblemática, porque ele nos dá uma pista não de uma condição imposta, né? Mas ele diz: olha, a forma, o caminho para você entrar no reino dos céus é se você desenvolver um sentimento e um pensamento à semelhança da criança, né? Só que a gente começa a pensar um pouquinho, né? A quem Jesus se referiu quando usou a palavra pequeninos ou crianças, né? Ou criancinhas, como a gente preferir. Ora, nós que conhecemos a doutrina espírita sabemos que naquele corpo de uma criancinha pode estar, inclusive, um espírito muito antigo,
que já passou por várias e várias encarnações. Então, obviamente que ele não está se referindo àquele momento específico sob o ponto de vista cronológico. Né? Então, não é porque é uma criança, sob o ponto de vista de uma encarnação, mas o que representa o que ali está. E por que a criança é esse símbolo, representa isso, se ali pode estar um espírito tão velho? Né? Porque quando nós encarnamos, nós somos abençoados com o esquecimento. Nós somos obnubilados de tudo aquilo que nós vivemos nas vidas anteriores. E por que isso acontece? Para que nós possamos ter novas oportunidades de fazer novas escolhas sem que o passado nos seja um impositivo. Nós temos, nesse momento em que nós reencarnamos, a possibilidade de, diante de novas experiências, reconstruirmos as nossas escolhas. Nem sempre conseguimos, né? Por vezes mantemos. E aí, nesse momento, nos é dado também uma condição interessante, que é a condição da ingenuidade, da meiguice. Né? Porque, imaginem, gente, se a criança não tivesse esse encantamento, com o trabalho que elas dão, seria difícil para nós, adultos, cuidarmos dela. Então, ela vem também com esse encanto para facilitar o processo, né, de educação que nós vamos oferecer e o cuidado que nós temos que oferecer às crianças. Então, isso tudo as coloca numa condição que possibilita essa analogia, possibilita que a gente possa fazer essa comparação e entender a que tipo de características ou a que natureza espiritual Jesus está se referindo. Né? Aquilo que transparece na criança, que obviamente, à medida que ele vai tendo as vivências e que vai adquirindo uma maior capacidade cognitiva, material, né, sob o ponto de vista neurológico, cerebral, ele vai conseguindo, então, expandir aqueles pendores, aqueles vícios, aquelas tendências que ele trazia das outras encarnações, que, quando muito pequeno, ele não conseguia expandir de uma forma geral. Não obstante, a criança tenha flashes. Né? Eu me lembro de 2 situações com o meu filho caçula que ficaram guardadas para mim. Né? Uma certa vez eu estava com ele e, de repente, ele virou-se para mim e começou a frase assim: pai, quando eu era mais velho... Mas quando você era mais velho, como? Se você é pequeno. E se a gente nasce novo e depois vai envelhecendo. Não, mas quando eu era mais velho, e eu com a minha toupeirice, né, com a minha burrice, não deixei ele seguir, e novamente perguntei, mas como assim quando você era mais velho, se você é pequeno? E ele encerrou o assunto, saiu pela tangente e nunca mais falou sobre isso. Né? Mas há algumas intuições que a criança tem dos processos passados. Né? E uma outra feita, ele estava com minha esposa e disse: mãe, a minha alma é mais velha do que a sua. Né? Mas também encerrou o assunto por aí, a gente não conseguiu ir mais longe. Ele era bem pequeno nessa época. Hoje já está com 17. Então já faz um tempinho. Mas ele traz essa perspectiva, quer dizer, essas ideias também não incomodam a criança. E ela consegue lidar com isso e encontrar possibilidades dentro daquele processo. Né? E ele nos diz, Jesus nos diz, é esse tipo de pequenino que nós devemos buscar ser. E isso não depende do nosso grau de crescimento intelectual, e muitas vezes não depende nem de nossa elevação moral. Né? A pureza não tem necessariamente a ver com uma grande elevação intelectual, nem com uma grande elevação moral. A gente vai ver como isso vai sendo construído por ele. Ao contrário, a pureza de coração se aproxima mais de 2 aspectos importantes: a simplicidade e a humildade. Né? Simplicidade e humildade. 2 elementos que
nos ajudam a compreender o que significa pureza de coração, a qual Jesus se refere quando fala: deixar vir a mim os pequeninos. Né? Há muito tempo atrás, toda cidade pequena tem um doido. Né? Eu não sei se vocês conhecem atualmente algum doido que anda por aí. Eu me lembro quando era pequeno, 2 doidos marcaram aliás, 3. Né? Um que eu via de vez em quando, que era em Paripueira. A Miss Paripueira, que era conhecida, né? E que era engraçado porque eu gostava de conversar com ela, porque toda a fantasia dela que ela construía. Eu conheço a história do delírio dela toda. Né? Eu era garoto, adolescente, e sentava na porta da casa da minha cunhada e ficava escutando as histórias dela. Né? E sempre tive essa triste tendência para a psicologia. Um outro que eu conhecia também, que vivia na rua onde eu morava, esse era o típico doido de pedra. Porque ele andava com a pedra mesmo na mão. Né? E um certo dia eu acordei, estava de férias, eu era adolescente, umas 8h30 da manhã, eu acordei com uma gritaria, uma voz de um garoto gritando: me acuda, me acuda. Ai, meu Deus. Saí correndo, porque eu imaginei que era ele fazendo alguma coisa. Né? E cheguei na porta, um garoto que passava vendendo pão e tocando aquela buzina. Né? E ele encasquetou com o pão porque estava perturbando e acordando os moradores. Pegou o menino pelo pescoço. Né? No delírio e na genialidade, ele estava tentando proteger os moradores, né? que ajudavam ele. E aí tive que ir lá conversar com ele. Né? E o outro é um que andava com um relógio que não tinha ponteiro. Para cima e para baixo. Né? E uma pessoa chegou lá e não conhecia, olhou assim e fez: ô, meu amigo, seu relógio está sem ponteiro. Ele disse: é. Aí a pessoa disse: mas aí não adianta. Ele disse: mas também não atrasa. Né? Então, veja que nesses 3 elementos, né, não obstante a perturbação mental, você, quando se aproximava e conversava, percebia uma pureza do coração. Porque havia uma pureza das intenções. Né? O que estava lá pegando o pobre do pãozeiro, né, não estava, na cabeça dele, ele não estava agredindo. Ele estava protegendo os moradores. Porque ele nunca tinha visto o menino, não tinha nada contra ele, e não pretendia machucá-lo. Mas ele queria que ele parasse de tocar a buzina, porque estava acordando os moradores. E o menino não entendia e entrou em briga física com ele. Né? Então, às vezes até na loucura a gente encontra essa pureza. Por quê? Porque não há a maldade na intenção. E é isso que Jesus está nos convidando e dizendo que o que vai nos aproximando do reino dos céus. Aquele que passa com toda a sua sapiência e às vezes até com toda a sua todo o seu arsenal de caridade que costuma fazer. E diante de um indivíduo desse, olha com desprezo, olha com arrogância, certamente é o que está indo na direção contrária àquilo que Jesus propôs quando nos diz que é dos pequeninos o reino dos céus. Né? Mesmo diante da nossa suposta grandeza intelectual e moral, nós nos afastamos dessa proposta, desse preceito. Então, como é que nós olhamos para aqueles que estão ao nosso redor? Né? Qual a presença da nossa intenção? Quando nós fazemos uma caridade qualquer na rua, que nós ofertamos para alguém alguma coisa que ele está necessitando, nós fazemos isso imaginando uma superioridade. Eu, que sou maior, estou ajudando aquele que é menor. Se eu assim o faço, eu me afasto dessa perspectiva. Porque o pequenino é ele, não eu. Vocês entendem? Quando eu me coloco acima do outro, eu estou me afastando daquilo que Jesus propõe. Quando diz: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus.
Então, quando eu me elevo diante do outro, eu me afasto dessa proposta de Jesus da pureza e da perfeição. Então, é por isso que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza. Do mesmo modo que em outro trecho do Evangelho, ele toma a criança como exemplo de humildade. Né? A gente vai encontrar essas considerações aí no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 8º, onde ele fala sobre a pureza de coração, né? No item 3. E aí, João Evangelista, né, numa comunicação, nos chama a atenção para um fato extremamente importante. Quando nos diz o seguinte: essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças. Né? Não era um simples chamamento dirigido às crianças. Mas também, e aí ele se dirige a nós, né? O das almas que gravitam nas regiões inferiores. Olha que coisa interessante. O das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Significa que aqueles que por vezes nós julgamos como maus, podem estar no escopo desses pequeninos que estão necessitando de ajuda, necessitando da presença de Jesus. Por quê? Porque Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada. Ou seja, os fracos, os escravizados e os viciosos. Então, sempre que nós condenamos ao afastamento, à execração, aqueles que se encontram em situação de inferioridade, nós estamos negando o que Jesus nos propõe como máxima no seu Evangelho. Deixai vir a mim os pequeninos. Ou seja, ele nos convida para que nossa atitude diante daqueles que estão em condição, né, tanto de fraqueza, quanto de escravidão. E aí tem vários tipos de escravidão. Né? Não só a escravidão efetiva, né, física, mas a escravidão das drogas, a escravidão dos diversos vícios, a escravidão do dinheiro, a escravidão do sexo, a escravidão de qualquer coisa que nos prenda, que nos deixe aprisionado. Né? Todas essas pessoas, Jesus chama a si. E se nós nos pretendemos cristãos, nós também precisamos assumir essa perspectiva. Né? Daí porque o trabalho importantíssimo, por exemplo, daqueles que lidam com as pessoas em condição de rua, que lidam com as pessoas nos presídios, que lidam com as pessoas que são vitimizadas pelas drogas. Né? Elas estão efetivamente, e aí não só no sentido da ajuda financeira não, mas principalmente na ajuda da aproximação, da escuta. Eu não sei quem aqui já assistiu um filme que é muito famoso, e que agora o nome me escapou, mas eu estou tentando lembrar, mas que é a história de um indivíduo que era um ladrão, quanto mais, vivia roubando, porque havia sido escravizado. Ele tinha uma história muito complexa, mas ele vivia roubando. E uma vez ele chegou para pedir abrigo num convento, ainda vou me lembrar do nome, daqui a pouco. Os Miseráveis, exatamente. E ele pede abrigo no convento, e o frei lá do convento o recebe, dá guarita. E durante a noite ele rouba toda a prataria da igreja. Os castiçais. Né? E ao sair, é pego pela polícia. Ele, inclusive, bateu no frei. Né? E aí ele diz, não, mas foi o frei que me deu. Aí a polícia diz, vamos lá saber se foi mesmo.
quando chamam o frade, ele disse, de fato, fui eu que dei para ele essa prataria. E esse simples gesto muda completamente a vida desse indivíduo. E o transforma. Porque pela primeira vez, alguém, diante de uma falha dele, o acolheu compreendendo o sofrimento dele. Porque ele podia ter dito, é mesmo, esse cara é ladrão, é um bandido, bota ele na cadeia, deixa ele apodrecer lá. Uma frase que a gente não está acostumado a escutar, né? Deixa ele apodrecer na cadeia. A gente nunca ouve isso. Só naquela época, né? Mas é a antítese do que Jesus nos diz. Né? Como nós podemos acolher e ajudar a transformação desses indivíduos? Assistam. Eu recomendo Os Miseráveis. É um filme longo, mas fantástico, muito bonito. Tem várias versões dele. Então, esses também são os pequeninos. Aqueles que estão precisando de uma mão que os ajude a recompor a sua vida. E se nós nos pretendemos cristãos, nós temos que ir em busca de atingir esse modelo, né? De nos tornarmos, porque aí nos oportunizará o reino dos céus. Então, quando Jesus diz, deixai vir a mim os pequeninos, ele também está dizendo, além de deixar vir a mim as criancinhas, ele está dizendo, deixai, venham a mim todos os que, tímidos e débeis, necessitam de amparo e consolação. Então, é uma releitura do deixar vir a mim os pequeninos. Daqui a pouco a gente vai ver quem foi que nos falou isso. Então, deixai que virem a mim todos os que tímidos e débeis necessitam de amparo e consolação. E às vezes nós, pelo estresse do dia a dia, pela confusão, nós não temos tanta paciência para estar com eles, né? Deixai, venham a mim, os ignorantes, para que eu os esclareça. Na minha área de atuação, que é a academia, é muito comum a gente ser impaciente com os que não tiveram ainda um determinado conhecimento. E a gente às vezes os trata com desdém, né? Se achando, na minha época a gente dizia, se achando a tampinha de cruz. Ou então a bala que matou Kennedy. Né? Se achando o máximo. Né? Essas expressões são um pouquinho antigas, talvez alguns de vocês não conheçam. Né? Mas a gente costuma agir dessa forma. E sempre que a gente faz isso, a gente perde a oportunidade de fazer aquilo que nós nos preparamos para fazer, educar. Né? A educação pressupõe que eu compreendo que a minha ignorância se complementa com a ignorância do outro. E que é nessa troca que nós construímos alguma coisa que pode ser aprendida. Se eu não tenho essa perspectiva, eu já perdi o viés da educação. Se eu acho que eu sou o que sabe e o outro é o que não sabe, e que eu vou transferir como se fosse transfusão de sangue alguma coisa de mim para ele, eu já perdi o time da educação. Eu já não vou conseguir executar a educação. Então, da mesma forma, é preciso que os ignorantes venham a mim. Né? Não porque eu seja sábio, mas porque a minha ignorância vai poder conversar com a dele e junto nós poderemos construir algum conhecimento. Deixai vir a mim todos os que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infortunados. E aí ele nos traz, né, já que ele está falando de tantas possibilidades, ele nos traz o caminho para resolver tudo isso. Né? Que ele diz, eu lhes ensinarei o grande remédio que suaviza os males da vida e lhes revelarei o segredo da cura de suas feridas. Não é propaganda de nenhum remédio de ervas medicinais, não. Esse remédio é um remédio muito potente, mas você não vai encontrar nem em drogarias, nem na floresta. Que é o amor e a caridade. Né?
Então ele nos traz esse grande remédio para a cura dos males, para a suavização das dores, das feridas. E como é que nós podemos oferecer isso se nossos sentidos ficarem embaltados pelo julgamento? Como ficaram os sentidos dos apóstolos naquele momento que impediram a aproximação das criancinhas? Vocês vão perturbá-lo. Eles, não, é para eles que eu vim. Deixa aí que eles se aproximem. Então, se eu me aproximo daqueles que precisam, daqueles que estão numa condição difícil, daqueles que se perderam no caminho por condições viciosas, se eu me aproximo deles sem julgamento, eu abro a porta para o amor e para a caridade. E talvez seja essa a maior caridade, a ausência do julgamento. Né? Isso é fácil de fazer, né? Muito fácil. A gente acorda amanhã já fazendo isso, não é verdade? É a maior dificuldade e é o que ainda nos prende, provavelmente, a esses planos em que nós estamos. Porque esse desprendimento do julgamento é o mais difícil. Nós estamos o tempo todo julgando. Se o outro sabe mais, se o outro sabe menos, se o outro é mau, se o outro é bom, se o outro fez certo, se o outro fez errado. Né? E por vezes a nós mesmos também, mas principalmente o outro. Para que o amor e a caridade se instalem, o julgamento precisa ser reduzido, precisa diminuir. E talvez seja essa a nossa maior tarefa no plano terrestre, nesse orbe terrestre. É nos desprendermos do julgamento para que o amor e a caridade possam chegar e estar presentes. Isso foi colocado por um espírito protetor, Bordeaux, em 1861, e está no Evangelho segundo o Espiritismo, no mesmo capítulo, no item 19. E agora eu queria trazer para vocês um videozinho que é interessante, que eu recebi por esses dias na internet. Mas é um vídeo de 2 minutos, é um vídeo, se não me engano, árabe, e ganhou um prêmio de melhor filme. E ele é curtinho, mas traz a mensagem que está aí de uma forma bela, que é uma pista para nós. Como é que nós vamos alcançar isso? Como é que nós vamos nos desprender para esse processo cristão? E aí ele nos traz esse videozinho aí que vai ajudar a gente a pensar.
Esse vídeo é genial, né? A sutileza dele nos faz pensar um pouquinho, né? Onde é que andam as nossas mãos? Onde é que andam as nossas mãos? Né? Nos bolsos? Para que elas servem? Né? As mãos que se abrem, geralmente, se preenchem. As mãos que se fecham, permanecem vazias. Né? Se elas estão nos bolsos, elas não permitem que a gente ajude, mas também não permitem que a gente se relacione com a vida. E a gente começa a ficar cada vez mais ensimesmado, né? Cada vez mais fechado em si. E vocês vejam que a fisionomia, o jeito de ser, né? A postura física do nosso amigo antes daquele momento com aquela senhora simpática, né? Muda completamente a postura dele, a fisionomia. De repente a vida parece sorrir nele, né? Ou seja, parece que ele encontrou o reino dos céus mesmo, né? Ele encontrou o paraíso, porque ele encontrou a possibilidade de estar se relacionando com a vida e não estar assim em si mesmado, né? Tenho muita lembrança do tempo que eu era garoto, que eu morava ali perto do Colégio Marista, e eu vivia solto na rua. E eu conhecia aquela região do Jacintinho, ali embaixo do Reginaldo, toda. Tinha muitos amigos ali embaixo. No final da tarde, geralmente eles subiam para jogar bola com a gente. Eu morava ali naquela rua que fica em frente ao Marista, né? E eles subiam para jogar bola com a gente. Ficava até umas 6h30. 6h30 a gente sentava na porta, ia contar história de malassombro, né? Hoje as pessoas olham para os garotos que moram no Reginaldo como bandidos. Dificilmente um dos nossos filhos terá amigos ali, infelizmente. O que nós fizemos da nossa vida e das nossas relações? Me parece que nós nos afastamos e muito daquilo que Jesus propõe de deixar vir a nós os pequeninos, né? O que a nossa vida está se tornando? Eu não posso imaginar que a responsabilidade seja só deles. Que os garotos que se envolvem com drogas, para um garoto de 13 anos, de 12 anos, que vê na televisão alguém dizendo que você ser alguém é ter o tênis da Nike, ele quer ser alguém. E a forma dele ser alguém, segundo estão dizendo, é ter o tênis da Nike. Mas o pai e a mãe dele não tem dinheiro para comprar nem um Conga. Alguém aqui alcançou Conga, não? Conga, Quixote, eram os tênis que a gente tinha como opção. Você chegava na loja e você comprava um Conga, um Quixote, né? Ou um Bamba. Não tinha outra coisa além disso, né? Hoje não, hoje você tem que ter um Nike para ser alguém. E aí chega um ponto que ele não tem. E por que o outro tem direito de ser e ele não? E ele vai lá tirar do outro. E ele vai tomar do outro. E o que nós estamos fazendo como reflexão sobre isso? Ou é suficiente a gente dizer que eles são bandidos e que nós temos que nos afastar deles? E aí nós não temos como chegar próximo aos pequeninos. Nós precisamos fazer uma reflexão muito séria sobre isso, né? Tem uma mensagem que foi psicografada aqui no William Crookes, que eu acho que é muito pertinente e nos referencia a isso. Chama-se Aos Pequeninos. E ele diz o seguinte: quando nos encontramos com um irmão menos afortunado, recomenda-nos Jesus que lhe estendamos a mão. Não porque temos o dever de ajudá-lo. Veja bem, nós geralmente dizemos que nós estendemos a mão porque nós temos o dever de ajudá-lo. Jesus nos diz que nós devemos estender a mão não porque nós temos o dever de ajudá-lo, mas porque temos a oportunidade de trocar. Veja que fantástico.
Não sou mais eu, o superior, que tenho o dever de ajudar o mais fraco, mas sou alguém que encontra um outro alguém com quem eu tenho a oportunidade de trocar. Muda completamente a nossa perspectiva. Ofertando-lhe o que ele necessita e recebendo o aprendizado benéfico da sua experiência no contato com o reino dos céus. Foi o que aconteceu com aquele rapaz do vídeo. Parecia que ele estava ajudando aquela senhora. Não estava nada. Ele estava fazendo uma troca. O que ela deu para ele, me parece, inclusive, foi muito maior do que a possibilidade que ele deu para ela, que foi só praticamente atravessar a rua. Até porque ele nem tinha percebido. 2 semanas atrás, eu estava no metrô em São Paulo e vi as senhoras em pé no metrô e os jovens sentados no celular, fingindo que não estavam vendo. Porque não era possível não ver. Mas eles não enxergavam. Parecia que estavam anestesiados no celular. Só que a gente sabe que eles estavam vendo. Só depois de muito tempo que eu me levantei para dar logo uma senhora, foi que uma jovem teve vergonha, ficou envergonhada e ofereceu a mim o lugar. Porque ninguém tinha se levantado. Outra vez foi uma garota com uma criança de colo. E a gente fez um círculo em volta dela para ela não cair no trem, porque ninguém se levantava para dar lugar. E nós estamos assim embatados. Nós não fazemos talvez esse absurdo, mas fazemos coisas semelhantes. De passar por pessoas na rua que a gente nem se dá conta que estão ali. E ele prossegue. É o exercício do amor através da caridade, que não nos coloque em patamar superior a socorrer um irmão em patamar inferior, mas reflete sentimento de equidade, em que oportunidades são compartilhadas. Eu ofereço alguma oportunidade para o outro me oferece alguma oportunidade. Isso nos leva a entender mais facilmente por que nós estamos todos aqui nesse plano. Porque nós nos organizamos em algum momento para nos darmos oportunidades uns aos outros. E o que é que nós estamos fazendo com isso? Nós estamos, por vezes, tirando a oportunidade do outro, negando a oportunidade do outro, acreditando que com isso teremos mais oportunidades. Lê de engano. Nossas oportunidades só surgem quando nós criamos também oportunidades para o outro. Não existe. Um filósofo, Martin Buber, nos dizia que toda vez que eu coisifico alguém, automaticamente eu me coisifico. Porque não existe, na verdade, relação eu isso. Só existe relação eu e tu. Quando eu humanizo o outro, eu me humanizo. Quando eu coisifico o outro, automaticamente eu me coisifico também, eu me torno coisa também. Compreender essa relação de reciprocidade é fundamental para que não nos sintamos acima do outro. Mas entendamos que o outro nos oferece o que nos falta. E nós lhe ofertamos aquilo de que ele carece. E aí nós nos tornamos pequeninos também, junto com o outro. Os pequeninos do qual Jesus fala, na verdade, os define como aqueles que trazem o sentido da pureza de intenções, consubstanciada no coração que se abre para a fraternidade do amor e da parceria cristã. Deixai vir a mim os pequeninos, nos diz ele, para que aprendamos o verdadeiro sentido do amor. E ele termina com uma prece, que Deus nos ampare, é o Espírito Celso Passos, numa psicografia feita aqui no William Crookes, em outubro deste ano. Então, o convite de hoje, para que nós busquemos como meta de vida nos próximos dias, nas próximas semanas, é
tirarmos as mãos dos bolsos. Deixarmos que elas se abram para uma troca. Para que nós possamos compreender que enquanto nós encontramos alguns que são pequeninos para nós, nós também somos pequeninos para outros. E é essa parceria que ele chama, Celso Passos chama de parceria cristã, que nos faz nos aproximarmos do reino de Deus. E quem sabe daqui a algumas encarnações nós nos encontremos de novo lá no outro plano, quem sabe, né? Não sei daqui a quantas encarnações, quantas vezes nós ainda voltaremos aqui, né? Pelo menos eu acredito que ainda um bocado, tem muito ainda chão pela frente, mas quem sabe nós nos encontremos algum dia lá na frente e possamos nos lembrar dessa oportunidade que surge num vídeo de 2 minutos, feito, sabe lá Deus onde aí pelo mundo, né? Que nos convida a tirar as mãos dos bolsos. Feito por alguém de um lugar que tem outra perspectiva religiosa, outra religião, mas que nos aproxima da mesma proposta que Jesus nos faz. Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Que Jesus possa nos orientar, nos auxiliar nessa reflexão e nos ajudar a tirar primeiro uma mão do bolso, né? Depois, aos pouquinhos, a gente vai tirando a outra e quem sabe a gente vai se abrindo para a verdadeira vida, que é a vida que Jesus nos propõe, a vida que nos será dada em abundância quando nós nos abrimos para ela. Mais uma vez, agradecendo a atenção de vocês, agradecendo de coração o convite feito, que Jesus possa estar presente conosco durante o restante da nossa existência e nas outras existências que virão. Muito obrigado.